Olá, vamos à nossa conversa desse sábado, dia 20 de junho de 2020. Meu nome é Andrews, estamos estreando o nosso programa Vozes de Comunidade. Este programa tem como objetivo principal mostrar as ineficiências das coletas de lixo, dos problemas no sistema de esgoto, no atendimento da saúde das comunidades vizinhas ao bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes e muito mais. Hoje falaremos de um problema persistente no país, porém quero me deter ao território de Pernambuco. Vamos falar sobre o lixo descartado de forma inadequada. Hoje temos o prazer de receber dois convidados. Renata Lima, bacharel em Ciências Biológicas e mestre em Biologia Animal, ambas formações pela UFPE. Boa tarde a todos. Me chamo Renata Lima, sou bióloga formada e pós-graduada pela Universidade Federal de Pernambuco. Fui convidada pelo Andrews para expor meu conhecimento acerca do descarte inadequado do lixo e doenças ocasionadas a este lixo. Algumas pessoas, em sua maioria, podem pensar que o cientista vive por fora da realidade, mas na verdade isso não acontece. Eu sou cientista, mas também sou moradora de comunidade. Atualmente resido na Vila São Miguel, no bairro de Afogados. E meu bairro também enfrenta essa triste problemática do descarte inadequado do lixo, que na verdade é algo que abrange toda a nossa cidade. Além da Renata Lima, também temos nosso amigo Luiz Francisco, corretor de imóveis, porteiro e técnico em contabilidade. Boa tarde, Andres. Boa tarde, Renata Lima. E quero agradecer por estar participando desse programa, né? E vamos realmente falar um pouco, né, do descarte do lixo, né, dos problemas causados pelo lixo. Eu sou porteiro, já trabalho um bom tempo na área de condomínio e eu vejo também a grande necessidade, né, do descarte certo do lixo, né? Nós, na área de condomínio, nós fazemos muito descarte, a coleta seletiva, né, onde vem preparando para que não traga tanta doença no município, no estado, até mesmo naquelas pessoas que fazem o trabalho lá no final, que é a coleta, né? Então, a gente vê muitos problemas ocasionados pelo problema do lixo, do descarte errado do lixo. Mas eu acredito, né, muito que a população, através desse programa, a população possa ouvir e possa compreender o problema, né, as doenças que traz por fazer o descarte irregular no local errado do lixo. Renata Lima, Luiz Francisco, estamos próximos de completarmos 11 anos após o trabalho conjunto do Ministério Público Estadual, Promotoria de Justiça de Jaboatão e Recife, do CPRH, das prefeituras e câmaras de vereadores de Jaboatão, Moreno e Recife, bem como da Justiça Pernambucana. No dia 17 de julho de 2009, aconteceu o fechamento do aterro sanitário da Muribeca, aquele chamado lixão da Muribeca. Todos nós aqui já ouvimos e conhecemos falar sobre esse lixão. O lixão deixou de funcionar por completo depois de servir por mais de 20 anos como destino para os resíduos sólidos das cidades de Recife, de Jaboatão dos Guararapes, Moreno e Cabo. Mesmo com o fim do lixão da Muribeca, ainda persiste esse problema visível aos nossos olhos, né? É possível ver isso em nossa comunidade. Sabemos que temos alguns personagens nesse cenário, Luiz Francisco. Você poderia falar de algum desses personagens desse cenário para que a população possa entender quais são esses três personagens que podem contribuir para o descarte errado ou para o descarte certo deste lixo, desses resíduos? Bom, nós temos três principais personagens. Nós temos o município, nós temos as empresas e nós temos os comércios e o cidadão comum, né? Essa lei já existe há muito tempo. Essa lei, desde 13 de dezembro de 2010, que é a Lei 14.236, ela dispõe sobre as políticas estaduais de resíduos sólidos e de outras providências. No artigo 15º desta mesma lei, diz a responsabilidade administrativa nos casos de ocorrências envolvendo resíduos de qualquer origem ou natureza que provoquem danos ambientais ou ponham em risco a saúde da população, recairá sobre o município, né? O órgão municipal
ou entidade responsável pela coleta, transporte, tratamento, destinação, disposição final, no caso, do resíduo sólido urbanos, né? As empresas, a indústria, o comércio, os estabelecimentos geradores, no caso de resíduos proveniente da construção civil, indústria, comércio, de prestação de serviço, inclusive os da saúde, né? No tocante ao transporte, tratamento e destinação final para os seus produtos e embalagem que comprometam o meio ambiente e colocam em risco a saúde pública. O cidadão comum, né, nós sabemos que sou eu, você, o vizinho, né, que produz o lixo doméstico, o proprietário, no caso, de resíduos sólidos, produzido em imóveis residenciais, ou não descartado, o não descartado, destinado ou disposto de forma inadequada em área ou terrenos em desacordo com a forma estabelecida por esta lei ou pelos municípios. Aqui em Jaboatão existe uma lei, né, no município, Lei 935 de 2013, né, que modifica a Lei Municipal 100/90, de 28 de dezembro de 1990, para alterar os valores das menções aplicáveis ao ato ofensivo à limpeza urbana, né? O artigo 6º do lixo para coleta em local não previamente indicado pelo órgão municipal encarrega da limpeza urbana. Tem multa de R$ 100. Por isso que é necessário que o cidadão ele saiba o local certo de fazer o descarte do lixo. Infelizmente, né, o nosso município, a prefeitura de Jaboatão, ainda não tem na nossa comunidade um local certo, um local que precisa, você tem que colocar aqui, em tal hora, a hora certa, porque fora desse local você vai ter uma multa de R$ 100. Ou uma hora certa que o caminhão passa para pegar essa coleta, porque fora desse horário, se você botar ali, você tem que a multa diz que é de R$ 50, né? Bem, Luiz Francisco, como você bem colocou ali, existem leis que regulamentam o depósito de lixo, existem leis que regulamentam a hora que é para colocar lixo, tanto a lei que você falou, a lei estadual que trata sobre esse tratamento dos resíduos, com a lei de município, que você bem colocou aqui, que existe uma multa para aquelas pessoas que colocam lixo em local que não é indicado pela prefeitura. Você bem falou também que a prefeitura também não colocou um lugar correto para a gente colocar o lixo, não só colocar contêineres nas esquinas, não quer dizer que ali seja um lugar apropriado. A gente passa pela comunidade da gente e a gente vê aí, como a gente sabe aqui próximo à rua Maria Rita Barradas, existem coletores lá que estão lá e aquele chorume, né, do lixo, que o que está acontecendo ali? Na verdade, ali está acontecendo uma contaminação, né? Citando aquela lei que o senhor falou, a lei estadual, no artigo 2, diz assim: para os efeitos dessa lei, consideram-se área contaminada, área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria que contém quantidades ou concentrações de matéria em condições que cause ou possa causar danos à saúde humana, ou ao meio ambiente, ou algum bem a proteger. A gente fala aqui de concentração, de quantidade, e a gente vê ali que às vezes passa, eu sei que existe um erro da população. Às vezes o coletor, como o senhor já presenciou, eu sei que o senhor pode falar aqui em algum momento, presenciou alguém passando, o coletor estava vazio e a pessoa joga fora do coletor. E aquela pessoa às vezes tem um filho, o filho vai passar, vai brincar, tem um cachorro, o cachorro vai adoecer, passar a doença para casa, o cachorro acaba se tornando um vetor. Pelo aquele lixo que ele produziu e jogou, acabou voltando para ele em doença, posso assim dizer. Então existe esse erro das pessoas, né? Bom, na maioria das vezes essas leis existentes ficaram só na teoria quando falando de comunidade, é aquilo que acabamos de falar aqui. Mas, Renata, você pode nos falar um pouco dessa problemática do resíduo? Boa tarde, Andrews, ao senhor Luiz Francisco e a todos os presentes. Gostaria primeiramente de agradecer imensamente pelo convite concedido a mim para contribuir um pouquinho com o meu conhecimento acerca do tema desta conversa. O surgimento e a crescente ampliação das áreas urbanas tem gerado impactos negativos ao meio ambiente. A produção de resíduos, pelo alto consumismo e principalmente pelo descarte inadequado desses resíduos, são os grandes responsáveis por esses impactos negativos. Mas uma pergunta que pode nos surgir é: o que são resíduos?
Resíduo é todo material, seja ele sólido, líquido ou gasoso, resultante das atividades animais e ou humanas, sejam elas domésticas ou industriais. O que acontece é que esses resíduos geram efeitos indesejáveis no meio ambiente, sejam poluição ou doenças. Quando se pensa em lixo, nos vem logo à mente a associação a algo ruim, que causa doenças e a seus agentes causadores, como ratos e insetos, principalmente no período chuvoso. Conforme escoa pelas ruas, a água das chuvas pode carregar consigo bactérias, que se proliferam em meio aos dejetos, aumentando as chances de infecção. Para compreendermos melhor, é importante entender que a proliferação de qualquer forma de vida depende de três principais elementos: alimento, água e abrigo. Assim, os agentes causadores de doenças têm suas condições de reprodução favorecidas quando o lixo não é descartado corretamente, como pneus, garrafas, tampinhas de garrafas e até brinquedos que servem de criadouros e abrigo para esses. Luiz Francisco, você com a visão de corretor de imóveis, poderia me dizer se essas situações podem desvalorizar algum imóvel em determinada rua? E nos falar um pouco de atitudes de alguns moradores de nossa comunidade que tomam em decisão ou em questão do lixo? Sim, no caso da desvalorização do imóvel, nós temos, porque um construtor, quando ele vai comprar um terreno, ele faz todo o estudo daquela área, como pode fazer aquele projeto. E sendo uma área onde o lixo não é descartável direito, onde a gente tem o lixo jogado na rua, ou a gente tem próximo um terreno baldio, onde tem muito. A primeira coisa que se faz, ele procura ver com a prefeitura, se a prefeitura faz a limpeza daquele terreno ali, porque ali, quando a gente tem um terreno com muito lixo, você tem rato, você tem a barata, você tem o escorpião, e você tem muitos insetos. Você tem a mosca, você tem o mosquito, você tem a muriçoca, e tudo isso é vetor de doenças, né, para a comunidade. Eu mesmo, aqui na Vietnã, na comunidade de Vietnã, na rua Primeira Travessa Sucupira do Norte, a gente tinha um lixo, um lixão praticamente, também um local desapropriado para lixo, não era um local apropriado para lixo. Fizemos um trabalho de conscientização, porta a porta, com os moradores aqui da rua. Eles entenderam a necessidade de realmente não colocar o lixo ali, esperar o rapaz da carroça passar, né, fazer aquela coleta do lixo e levar. Infelizmente, Jaboatão, aqui na nossa comunidade, nós não temos um local adequado para colocar lixo, é colocado ali na Maria Rita Barrada, naqueles contêineres que você mesmo falou antes. Só que, essa semana, eu vi uma coisa que eu fiquei muito triste. Eu levei o meu lixo, nunca coloquei o meu lixo no chão, sempre quando eu vou pela manhã ao trabalho, eu levo o meu lixo, coloco dentro do contêiner, mesmo que o contêiner esteja cheio, eu arrumo um jeito lá de colocar ela dentro do contêiner. Mas eu vi um morador da comunidade vindo com o seu lixo. Nós temos 2 contêineres vazios, nós estávamos com 2 contêineres vazios lá, e o morador simplesmente pegou o lixo dele e jogou no chão, né? E como aí ele tem cachorro, tem o gato que passa ali com a sua pata suja, leva para dentro da sua casa. E na comunidade, nossa comunidade, como nós temos os imóveis, são muito colados um do outro, então a primeira casa mais próxima do lixo ali, pega a barata, vem para ela, que passa para a casa vizinha, que passa para outra, que passa para outra. Quando você pensar que não, sempre um lixo, ele contaminou 10, 15 residências. Fora isso, vem um rato, atrás da barata vem um escorpião querendo se apropriar, querer se alimentar da barata, né? E aí você vê, quando menos esperar, você tem uma comunidade cheia, contaminada de insetos. Então é necessário que o cidadão comum, eu, você, nós, possamos pegar o nosso lixo e levar para um local adequado, mesmo que ali não seja um local adequado, mas tem um contêiner, coloca dentro do contêiner, né? O poder público, a prefeitura de Jaboatão, ele sabe da necessidade de passar ali na Maria Rita Barrada, fazendo a coleta mais de uma vez durante o dia. Por isso que essa semana, através de solicitações, eles colocaram 2 contêineres essa semana. Esperamos que as pessoas entendam, leve seu lixo, coloque lá dentro. Vamos cuidar da comunidade, vamos ter uma comunidade melhor, uma comunidade feliz. Muito bem. O senhor bem colocou aí essa questão do cidadão, né? Tem a sua obrigação com a saúde da própria família dele mesmo e também da sociedade em torno. E como o senhor já tinha bem colocado lá, existem esses personagens, né? O município que executa na coleta, no tratamento, apontando um local regular para colocar o lixo, também um horário específico.
E essa mesmo município tem que colocar, como já vem colocando aqui em Jaboatão e em alguns outros lugares, mas muitas das vezes, não sei se por falta de fiscalização da própria prefeitura, essas empresas que fazem um trabalho para a prefeitura, por exemplo, às vezes vem container furado, quebrado. Eu sou técnico de segurança do trabalho e às vezes faço inspeções em algumas empresas e às vezes eu vejo empresas similares que entregam um container para uma empresa privada particular em bom estado, porque tem fiscalização, obviamente a empresa privada não vai aceitar um container em mau estado, mas de vez em quando eu vejo justamente nessa rua, por isso que às vezes tem o chorume no chão, aquela coisa, não só da responsabilidade do morador, que um morador que faz isso na sua, bem dizer, na frente da sua própria casa, colocar um lixo, onde os filhos dele vão passar, como o senhor bem colocou, os cachorros também, mas também como do município. Colocar contêineres novos, em estado bom, né, que não possa sair aquele chorume por baixo. E também a responsabilidade das empresas de geradores dos resíduos, dos lixos. Mas, como eu já falei anteriormente, essa lei existe, não é fiscalizada nem executada, e tampouco muitos dos cidadãos, muitos, não estou dizendo que são todos, mas alguns dos cidadãos não colocam o lixo no lugar certo, não descartam o lixo no lugar certo. Mas, então, como serão punidos? Eu vou perguntar aqui a Renata quais das doenças específicas poderiam relacionar a situação de descarte inadequado do lixo. Pois, se a lei existe, mas não há punição, fica uma coisa teórica, mas sabem que a doença pode sim punir a cada um de nós. Renata, você pode nos falar mais sobre essa questão da doença específica relacionada? Bem, são diversas as doenças, né? Dentre elas podemos destacar aquelas principalmente ligadas à água acumulada ou contaminada, como as transmitidas por vírus, como a dengue, zika, chikungunya e febre amarela, que são as chamadas arboviroses, e protozoários, como a malária e a filariose, que têm os mosquitos como agentes transmissores. Tem também as doenças causadas por bactérias e protozoários, que são propagadas por baratas, moscas e até formigas, como a cólera, a diarreia, a disenteria, a amebíase e também as doenças causadas por bactérias, como a leptospirose, que é transmitida pelo rato, né, em contato com a urina do rato, através da água contaminada. Uma outra pergunta que nos convém responder nessa conversa é qual a faixa etária está mais suscetível às doenças causadas por esses micro-organismos? Bem, em teoria, idosos e crianças são sempre os mais vulneráveis ao acometimento de doenças. Mas também existe a questão de qual grupo de pessoas que vai mais ao encontro desses vetores de doenças. No que diz respeito ao lixo, na minha opinião, o fator socioeconômico é aquele que fala mais alto nessa questão, acometendo pessoas que vivem na linha de pobreza e as que dependem diretamente do lixo para. Bem, diante de tudo isso, entendemos que se não quisermos estar em fila de hospitais e nem ver as pessoas que mais amamos, como filhos, pais, avós, enfim, todos os nossos familiares e amigos, com doenças provocadas pelo lixo, então vamos nos policiar, que as crianças dentro de nossa casa aprendam conosco o básico, que é lixo deve ser jogado no lixo. Agradecemos aos convidados hoje aqui presentes. Se encontraremos no próximo sábado com mais um tema. Participe, mande sugestão e divulgue. Obrigado a todos. Sejam comigo as vozes da comunidade.